Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós discutimos temas relacionados ao universo do direito. Hoje nós vamos tratar sobre o tema relacionado à ação declaratória de constitucionalidade número 80 e os desdobramentos disso no que toca a questão aí da justiça gratuita. Antes, porém, queria convidar você a se inscrever no nosso canal, ative o sininho, deixe seu like, comentários, também se inscreva em todas as nossas redes sociais. Roda a vinheta, João. Bom, pessoal, hoje nós vamos trabalhar então aqui com uma temática bem atual, que ainda está em fase de julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, que é a ação declaratória de constitucionalidade número 80. Talvez muitos não saibam exatamente do que se trata, mas nós vamos trabalhar aqui no vídeo de hoje exatamente o que é essa ação, por que ela existe, qual é o alcance, quais são os desdobramentos dela. Nós vamos voltar um pouco no tempo aqui, 10 anos atrás. Então nós vamos voltar aí praticamente 10 anos atrás, quando nós tivemos, em 2017, a reforma trabalhista, que a partir de então criou uma modificação significativa no que toca a questão aí da justiça gratuita na esfera trabalhista e, consequentemente, os desdobramentos sobre custas e despesas do processo. A partir de então houve a colocação da possibilidade dos honorários de sucumbência, honorários periciais e uma série de outras despesas que até então não eram aí comuns na Justiça do Trabalho. E um ponto importante é que, dentro da organização da legislação trabalhista, o nosso sistema criou a situação de que, a partir de agora, para a atribuição de justiça gratuita, é necessário o cumprimento de algumas obrigações objetivas. O que isso quer dizer? O nosso legislador colocou parâmetros objetivos para a concessão da justiça gratuita, no que toca à situação de que terá direito à justiça gratuita aquele trabalhador ou a empresa que consiga demonstrar que tem uma renda de até 40% do teto da Previdência. O que isso significa? É 40% daquele valor máximo pago pela Previdência Social. Tá? Então, se esse valor aí gira em torno de R$8.000, 40% daria em torno de R$3.200. Ou seja, a legislação ignora totalmente critérios subjetivos. Então não importa se aquele trabalhador ele é casado, se ele é solteiro, se ele tem filho, se ele não tem filho, basta o critério objetivo. Você ganha até 40% do teto, você tem justiça gratuita. Você não ganha, você não tem justiça gratuita. E a partir daí, então, surgiram várias e várias discussões acerca, aí, principalmente, da inconstitucionalidade desse artigo, ou uma mudança de interpretação desse artigo frente à realidade da situação trabalhista. E isso começou aí nesses quase 10 anos da reforma a gerar várias discussões, até que, alguns anos atrás, o TST definiu que a simples declaração assinada pelo reclamante, empregado, de que ele tem dificuldades financeiras e não consegue pagar as despesas do processo, aquilo que nós chamamos de declaração de hipossuficiência, já seria suficiente para a concessão da justiça gratuita. E aí, a partir de então, o judiciário tem replicado, na maior parte das vezes, essa questão, dando a justiça gratuita para aquele que faz a declaração de hipossuficiência. O caso é que chegou até o Supremo Tribunal Federal, por meio dessa ação declaratória de constitucionalidade número 80, exatamente a discussão de que deve-se aplicar o que a CLT determinou, determinando-se, portanto, a constitucionalidade desse artigo e a sua aplicação tal qual foi obrigatória pelo nosso legislador. Então, aqui a gente vai trabalhar um pouco com vocês as bases que sustentam o porquê dessa ação declaratória de constitucionalidade e os pontos de vista para que vocês possam saber e, a partir daí, então, a gente chegar a um denominador comum. O fato é que o Supremo já tem um precedente de que, para eles, o que importa não é nem o que está previsto na lei e nem o que está sendo solicitado nessa ADC. O que eles estão chegando no meio termo é baseado na legislação atual que alterou o imposto sobre a renda, que dá isenção para quem ganha até R$5.000 por mês. Então, ao que tudo indica, esse vai ser o precedente do Supremo Tribunal Federal. Mas vamos aqui mostrar para vocês as balizas de cada um dos lados dessa disputa para a gente ver
no final aí quem que vai sair vitorioso. Litigância predatória. A advogada Grace Mendonça, representante da Concif, sustentou que a reforma trabalhista passou a exigir a comprovação efetiva da insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade da justiça, em conformidade com a Constituição. Segundo ela, a Justiça do Trabalho vem afastando reiteradamente os critérios previstos na CLT ao admitir apenas a autodeclaração de hipossuficiência, o que teria ampliado excessivamente a concessão do benefício e estimulado a litigância predatória. Ela também defendeu a adoção de critérios objetivos de renda e afirmou que a exigência de comprovação deve alcançar todos os ramos do Poder Judiciário. Aumento da judicialização. O advogado-geral da União, substituto Ivan Bispo dos Santos, manifestou apoio à tese apresentada pela autora da ação, ao defender que a Constituição exige comprovação da insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade da justiça. Segundo ele, as alterações promovidas pela reforma trabalhista estabeleceram critérios objetivos para evitar abusos, litigância predatória e aumento excessivo da judicialização, entendimento que também a AGU deve ser aplicado para todos os ramos do judiciário. Aventuras jurídicas. O advogado Francisco José Ferreira de Souza Rocha da Silva, em nome da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, e do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia, Serviço Móvel, Celular e Pessoal, sustentou que os dispositivos da CLT apenas reproduzem a exigência constitucional de comprovação da insuficiência de recursos. Para ele, a reforma trabalhista buscou coibir aventuras jurídicas e racionalizar o número de ações trabalhistas, motivo pelo qual defendeu a inconstitucionalidade dos entendimentos firmados pelo TST. Barreiras. O advogado Ricardo Quintas Carneiro, representante da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, disse que a central não questiona a constitucionalidade dos dispositivos da CLT, mas se opõe à criação de barreiras econômicas para o acesso à justiça. Segundo ele, a autodeclaração de hipossuficiência deve continuar sendo admitida como forma inicial de comprovação sujeita à impugnação e ao controle judicial, sem transformar o trabalhador em suspeito de falsidade desde o início da ação. Escolha legítima. Em nome da Confederação Nacional da Indústria, CNI, o advogado Eduardo Albuquerque Santana defendeu que a flexibilização dos critérios para a concessão da gratuidade incentivou demandas temerárias e aumentou os custos do sistema judicial. Segundo ele, a exigência de comprovação da hipossuficiência foi uma escolha legítima do legislador para desestimular abusos e garantir maior racionalidade ao acesso à justiça. Premissas equivocadas. O advogado Mauro de Azevedo Menezes, representando a Federação Interestadual dos Trabalhadores e Pesquisadores em Serviços e Telecomunicações, argumentou que a ação parte de premissas equivocadas, ao afirmar que a Justiça do Trabalho concede gratuidade de forma automática. Ele defendeu a manutenção da autodeclaração prevista no CPC e destacou que ela parte de um pressuposto de veracidade, mas pode ser contestada e afastada mediante prova em contrário. Segundo ele, impedir esse mecanismo comprometeria o acesso constitucional à justiça. Instrumento de equilíbrio. O defensor público federal Gustavo Zortea da Silva sustentou pela Defensoria Pública da União, DPU, que a pretensão da Concif na ação pode excluir do acesso à justiça trabalhadores que recebam acima de 40% do teto do INSS, mas que ainda não têm condições de arcar com os custos do processo. Para ele, a autodeclaração é compatível com o sistema jurídico e funciona como um instrumento para equilibrar a desigualdade econômica existente nas relações de trabalho. Acesso à justiça. Hilton Norberto Roble Filho, advogado da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, ANADEP, afirmou que a eventual procedência da ação poderá gerar impacto negativo no acesso à justiça em todos os ramos do judiciário. Segundo ele, a interpretação dos dispositivos da CLT deve ser integrada ao CPC, preservando a autodeclaração de hipossuficiência sujeita à impugnação e a exigência de documentos complementares quando houver indícios de irregularidade. Por esse motivo, pessoal, por tudo que nós observamos aqui, os pontos de vista, é um assunto extremamente importante, impactante, que não vai ficar apenas restrito à justiça do trabalho. E é um assunto que impacta diretamente no acesso à justiça e, por outro lado, também na própria arrecadação do judiciário e nos impactos de uma eventual derrota, tal qual honorários de sucumbência, honorários no que toca ao pagamento de peritos, porque a CLT também fala que quando o beneficiário da justiça gratuita, o empregado que perde o objeto da perícia, quem paga os honorários do perito é a União.
Então isso tem um impacto econômico considerável também para os cofres públicos e é um assunto que requer aí todo um entendimento e o Supremo Tribunal Federal está analisando isso na ADC 80 e vamos aguardar aqui como será esse julgamento e quando ele for finalizado nós voltamos aqui para avisar vocês, tá bom? Esse foi o nosso tema de hoje. Até mais!